Êxodo, capítulo 16. No dia 15 do segundo mês após a saída do Egito, toda a comunidade de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai. E toda a comunidade de Israel foi reclamar com Moisés e Arão no deserto. Por que o Eterno não nos deixou morrer em paz no Egito, onde tínhamos ensopado de carneiro e pão à vontade? Você nos trouxe a este deserto para matar de fome toda a comunidade de Israel. O Eterno disse a Moisés: Vou fazer chover pão do céu. O povo deverá juntar o suficiente para um dia. Eu os porei à prova para ver se vivem ou não de acordo com minhas instruções. No sexto dia, quando forem preparar o que recolheram, terão o dobro da quantidade diária. Moisés e Arão disseram ao povo de Israel: Esta noite vocês saberão que foi o Eterno quem tirou vocês do Egito, e de manhã verão a glória do Eterno. Ele ouviu suas reclamações contra ele. Saibam que vocês não reclamaram de nós, mas do Eterno. Ele acrescentou: O Eterno dará a vocês carne para comerem de noite e pão pela manhã, pois ele ouviu quando vocês reclamaram dele. Quem somos nós? Vocês não reclamaram de nós, mas do Eterno. Moisés deu a seguinte instrução a Arão: Diga a toda a comunidade de Israel: aproximem-se do Eterno. Ele ouviu as suas reclamações. Quando Arão deu as instruções a toda a comunidade de Israel, eles voltaram os olhos na direção do deserto. E ali estava a glória de Deus, visível na nuvem. O Eterno disse a Moisés: Ouvi as reclamações dos israelitas. Por isso diga a eles: ao entardecer, vocês comerão carne, e de manhã terão pão à vontade. Assim, entenderão que eu sou o Eterno, seu Deus. Naquela noite, um grande número de codornas pousou no acampamento. Na manhã seguinte havia uma camada de orvalho no terreno em volta. Quando a camada de orvalho desapareceu, uma camada de algo parecido com flocos finos como a geada cobria o chão do deserto. Os israelitas, ao ver o estranho fenômeno, começaram a perguntar uns aos outros: Manu, o que é isso? Eles não tinham a menor ideia do que era aquilo. Moisés explicou: Isso é o pão que o Eterno providenciou para que vocês comessem. E estas são as instruções do Eterno. Juntem o suficiente para cada um, cerca de 1 jarro por pessoa. Recolham o bastante para cada indivíduo de sua tenda. O povo de Israel começou a recolher o alimento. Alguns juntaram mais, outros juntaram menos. Mas quando mediram o que haviam recolhido, não estava sobrando para os que haviam juntado mais, nem faltando para os que haviam juntado menos. Cada um havia recolhido a medida necessária. Moisés deu este aviso: Não deixem sobrar nada para amanhã. Mas houve alguns que não obedeceram a Moisés e guardaram um pouco para o dia seguinte. E o que havia sido guardado ficou cheio de bichos e cheirava mal. Moisés perdeu a paciência com eles. Eles recolhiam o alimento todas as manhãs, o necessário para cada um. Quando o sol ficava mais forte, ele se derretia. No sexto dia, juntaram o dobro de pão, cerca de 2 jarros por pessoa. Os líderes da comunidade foram relatar a mudança a Moisés. E Moisés disse: O que o Eterno falou foi o seguinte: Amanhã é dia de descanso, sábado santo ao Eterno. Assem ou cozinhem hoje o que quiserem e guardem as sobras para amanhã. Eles guardaram o que sobrou para o dia seguinte, conforme Moisés havia ordenado. E dessa vez o pão não cheirou mal, nem criou bichos. Moisés disse também: Agora comam
Este é o dia, o sábado do Eterno. Hoje vocês não acharão nada. Durante 6 dias deverão juntá-lo, mas o 7º dia é o sábado, e não haverá alimento para recolher nesse dia. Mesmo assim, no 7º dia, alguns saíram para juntar o pão, mas não encontraram nada. O Eterno disse a Moisés: Até quando vocês vão ignorar minhas ordens e instruções? Será que não percebem que o Eterno deu o sábado a vocês? Foi essa a razão de eu ter dado no 6º dia pão suficiente para 2 dias. Portanto, fiquem em casa no sábado. Ninguém saia no 7º dia. E o povo deixou de trabalhar no 7º dia. Os israelitas deram ao pão o nome de maná. O que é isso? Ele era esbranquiçado e parecido com a semente do coentro. O gosto era de bolacha com mel. Moisés deu mais instruções. Isto é o que o Eterno ordena. Guardem um jarro cheio de maná, um homer, para que as futuras gerações possam conhecer o pão com que os alimentei no deserto, depois de tirá-los do Egito. Moisés disse a Arão: Peguem um jarro e encham-o de maná. Coloque-o diante do Eterno. O maná deve ser conservado para as futuras gerações. Arão fez o que o Eterno havia ordenado a Moisés, separando um pouco de maná e guardando com as tábuas da aliança. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegar à terra na qual se estabeleceriam. Eles comeram maná até chegar à fronteira de Canaã. Pelos padrões antigos, um homer corresponde à 10ª parte de um efa.